Irmãos, abra sua Bíblia, 2 Coríntios, capítulo 9. E versículo 6 em diante. 2 Coríntios, capítulo 9, versículo 6 em diante. Nos diz assim a palavra de Deus: E digo isto, que o que semeia pouco, pouco também ceifará. E o que semeia em abundância ceifará. Cada um contribua segundo propôs no seu coração, não com tristeza ou por necessidade, porque Deus ama ao que dá com alegria. E Deus é poderoso para fazer abundar em vós toda a graça, a fim de que, tendo sempre, em tudo, toda suficiência, abundeis em toda boa obra, conforme está escrito: espalhou, deu aos pobres, a sua justiça permanece para sempre. Ora, aquele que dá a semente ao que semeia, também vos dê pão para comer, e multiplique a vossa sementeira, e aumente os frutos da vossa justiça, para que em tudo enriqueçais para toda beneficência, a qual faz que por nós se deem graças a Deus, porque a administração deste serviço não só supre as necessidades dos santos, mas também é abundante em muitas graças que se dão a Deus, visto como, na prova desta administração, glorificam a Deus pela submissão que confessais quanto ao Evangelho de Cristo e pela liberalidade de vossos dons para com eles e para com todos, e pela sua oração por vós, tendo de vós saudades por causa da excelente graça de Deus que em vós há, graças a Deus, pois pelo seu dom inefável. Que Deus bendiga a sua santa, bendita e poderosa palavra. Toda vez enrosca aqui. Vem arrumar aqui toda vez. Semana passada eu puxei e arranquei esse negócio de óculos. Irmãos, por que Deus colocou esse trecho aqui? Não só por causa da semana da colheita, mas, irmãos, nós oramos pela vida da Manu, essa menina, e a mãe dela falou que depois ela vai trazer ela aqui, sim, porque realmente já estava também desenganada pelos médicos. Os médicos agora não sabem se era aquela febre maculosa, se era uma pneumonia, porque a febre maculosa não tem cura. Teve uma menina que morreu aqui em Piracicaba também, de 10 anos, 9 anos, entendeu? Então daí como a Manu, só que gozada, né? Uma febre maculosa, o que ela faz? As veias, né? E ela começou a sangrar, irmãos, pelo nariz, entendeu? Quer dizer que as veias já estavam aqui, e quando entubaram e falaram para o pai e para a mãe, falaram assim: olha, podem ficar o dia inteiro com ela na UTI, quer dizer que os médicos já tinham visto que a situação era, né? E aí, irmãos, orando, falando com ela, falando: você é a mãe, clame ao Senhor. Nas madrugadas eu sempre também mandando oração, durante o dia, falando: escute, você que é a mãe, clame ao Senhor. Ela começou a falar de orar, eu falei: escute, esqueça dos demais. Vá direto na fonte. Eu não estou desprezando esses outros, mas vá direto quem tem poder, em nome de Jesus, ore dessa maneira.
e pronto, terça-feira já estava com a alta em casa. E daí eu estou até preparando um dia lá que tiver o pessoal, quero também reunir, ali quando a gente joga beat tênis, quero chamar a Thalita, para ela também contar o testemunho, e eu quero falar assim que é importante, irmãos. O dia mal vem na nossa vida. Não tem como, irmãos. O dia mal, ele chega na vida de todo ser humano. Só que a diferença é, irmãos, daqueles que nos dias normais conseguem semear o quê? Comunhão com Deus, intimidade com Deus. Consegue, irmão, nos dias normais, falar assim, escute, eu vou plantar bastante oração. Eu vou semear bastante comunhão com Deus. Eu vou estar sempre presente nos cultos. Irmão, para que quando chega o dia mal, você tenha em depósito. Essa é a realidade. O maior milagre, irmãos, na vida do Egito antigo, não foi só Deus dar a revelação do sonho a José. Foi José falar assim, escute, construa muitos galpões, muitos celeiros, porque vai vir 7 anos de grande fome. E isso nos traz aqui, irmãos. Como é que você tem semeado para você colher depois de amanhã? Como é que está a sua intimidade com Deus, irmãos? Está orando pouco, comece a orar mais, irmãos. É muito importante, eu falo, irmãos, oração não é uma penitência, irmãos. Sim, para esta carne é, mas quando na sua alma você fala, escuta, eu vou falar com o meu papai, eu vou falar com o Rei dos Reis, eu vou falar com o dono de todo o universo, o dono de todas as coisas. Irmãos, isso é um privilégio. Quando aí você começa, Senhor, eu te amo, mais ainda, irmãos, esses tempos para cá, eu também, irmãos, estou trazendo à memória todos os livramentos, todas as bênçãos, desde menino, quantos livramentos Deus me deu, e aí eu falo assim, a troco do quê, Senhor? Quantas vezes fui desobediente, quantas vezes pisei na bola e pisei feio. O que eu sou para que tu te lembres de mim? Sabe o que é, irmãos? Quando ele olha, ele vê um coração que reconhece, um coração que fala, opa, eu vou para o culto, eu acabei de falar aqui para minha esposa. Cadê os meus filhos? Cadê a minha mais nova? Dei ou não dei uma bronca em você agora? Depois a gente fica perguntando, porque a gente não está conseguindo o quê? Eu sempre, meu Deus do céu, o que a minha mãe colocou mais no meu coração é, não troque culto por nada. Não troque por nada, filho. É o mínimo que nós fazemos, é estar nos cultos. O mínimo, irmãos, o mínimo do mínimo, do mínimo, do mínimo, é vir nos cultos. Porque realmente para essa carne, irmãos, é uma penitência estar aqui. O problema dela, ela não tem parte com Deus, ela não vai herdar os céus, porque a carne e o sangue não é dos céus, mas a minha alma se alegra no Deus da minha salvação. Me alegrei quando me disseram, vamos na casa do Senhor. Então, irmãos, em nome de Jesus, porque é aqui, ó, que é onde vamos começando a semear. Quando você começa realmente a falar assim, não, eu estou semeando. Alguém fala aqui para quê? Porque eu quero colher amanhã. Porque eu quero ter em depósito. Porque, irmãos, amanhã a gente pode estar que jeito. Passa uma semana gripado, irmãos, e olha, quando a gente está com aquela gripe tão forte que derruba, dá tremedeira, dor no corpo, dói o fio de cabelo, parece que já o fio de cabelo caído está doendo, sabe? Você fala, mas que dor, dói tudo. Aí é difícil, irmãos, até a gente orar, é difícil, não consegue dobrar o joelho, não consegue nada. Mas a gente, opa,
eu tenho em depósito. Porque o quê? Eu semeei. E aqui fala bem claro, aquele que semeia pouco, pouco ele colherá. Como é que você tem semeado bênçãos, irmãos? Depois a gente reclama, hein? Como é que você tem semeado bênçãos? O que é semear bênçãos, irmãos? Hein? Opa, estou plantando essa sementinha hoje. Estou começando a fazer a oração pelo meu filho, pela minha filha, pela minha família, pelo meu trabalho, Estou aqui, semeando bênção. Eu sei que eu vou colher. Porque a Bíblia falou bem aqui, o versículo falou bem claro. Porque Deus, irmãos, o nosso Deus, Ele nos dará suficiência. Porque é Ele quem cuida de nós. Então eu quero que os irmãos aqui continuem, todos os irmãos aqui que têm trabalhado aqui nessa seara, continuem firmes, irmãos, continuem semeando. E aqui é bem interessante, irmãos, não como por necessidade, como por obrigação, eu vou lá, se eu não fazer, se eu não der, e não sei o que, não, irmãos, tem que ser com alegria. Nós temos que plantar, porque se não plantar, você não colhe. A lei da semeadura aqui nesse mundo terreno, ela é tão real aos nossos olhos, irmão. Se você plantar abóbora, vai colher o quê? Abóbora. Plantou feijão, colhe feijão. Plantou arroz, colhe arroz. É tão simples e claro, hein? Plantou inimizade, vai colher o quê? Inimizade. Está semeando ódio? Vai colher ódio. Está semeando injustiça, irmãos? Calma. Você vai colher injustiça. Hoje mesmo, eu estava com a Marisa ali no supermercado e veio um casal de irmãos, sabe, até o irmão dele, mas falou tão, eu falei, irmãos, não fale nada. Sabe, porque no fim se separaram e até a ex do meu irmão usadiço por Deus, estava lá no supermercado, estava, irmãos, toda tatuada, com um rapaz. Eu fiquei triste. Mas ele, tá vendo? Eu falei, irmãos, quem somos nós para falar alguma coisa? A gente tem que se entristecer, não julgar. Quem somos nós para apontar o dedo? Porque depois amanhã acontece o quê? Eu sempre cobro isso da Marisa. Falei, Marisa, eu falo até para os homens, estamos sempre falando, meu filho, quanto menos falar, porque a Bíblia fala o quê? O homem, a mulher que consegue refrear sua língua, o tal varão, ele é o quê? Perfeito. Não fale nada. Não, mas estão fazendo injustiça. Ei, semeia o quê? Paciência, mansidão, justiça. Você vai colher tudo isso, irmãos. É isso que a palavra de Deus está falando bem claro. Eu sei que nós poderíamos usar aqui, como muito se usa também, irmãos, falando a respeito de se ofertar, isso, aquilo. Aqui os irmãos sabem, irmãos, um milagre que nós vivemos aqui. E se você quer continuar, que Deus continue lhe abençoando cada vez mais e mais, invista aqui nessa seara. Mas eu quero que os irmãos também invistam para vir mais crianças, porque estão aprendendo da palavra de Deus como nunca nesse lugar, irmãos. Eu acho que é poucos lugares, até nem tiver, que se ensine tanto a Bíblia, responsabilidade, colocando sonhos, coração, como Deus está fazendo aqui. Então nós devemos de sentir-nos aqui privilegiados, irmãos, por essa seara que Deus nos tem dado. Mas mais que eu quero que os irmãos aprendam a semear, irmãos, muito mansidão, muito amor, muita oração. Plante, irmãos. É tempo de plantar. Muita comunhão com Deus, muito compromisso com Deus. Estou contente, estou vendo aí o galego e se prepara, viu, irmão? Eu falo galego, ele não é galego, como que é o nome? Rafael, né, irmão Rafael? Viu? Você vai ser uma bênção, em nome de Jesus.
Que você está aqui, ó, em nome de Jesus. Só tira aquilo que Deus está falando, tira aquela mente de gafanhoto. Ei, sou filho do rei. Deus tem obra na minha vida, Deus vai me usar. Vou trabalhar e Deus é comigo. É assim que nós temos que entender, irmãos. Em nome de Jesus, vamos semear bastante aqui, irmãos. Amor, mansidão, gratidão. Seja sempre grato, irmãos. Sabe? Seja sempre aquele que semeia aqui, aquele que lhe estender a mão, ajudar, nada de julgar, mas segura, morda a língua. Morda a língua, mas não solte palavras assim ao vento, irmãos. Que a Bíblia fala o quê? Uma palavra lançada é como uma flecha, ela não volta mais. Entendeu? Ela vai ferir alguém. Então segure, não critique, toma cuidado, irmãos. Quantas vezes eu e você sofremos, irmãos, por causa disso aqui, ó. Eu vejo até muitos irmãos e irmãs também aqui, irmãos, quantas vezes criticam isso, aquilo e tal, cadê eles? Cadê? Eu falo, meu Deus, em nome de Jesus, que nós possamos ser uma igreja, irmãos, que venha semear bastante. Olha que versículo lindo, irmãos. Cada um, o que semeia em abundância ceifará. É Bíblia, é palavra, não é palavra minha, irmão. Não é de qualquer homem, é Deus dizendo, o que semeia bastante, bastante ele vai colher em todos os aspectos. Então não desiste, irmãs que estão aqui, orem pelos seus filhos, orem pelos seus esposos, orem, maridos que estão aqui, orem pelos seus filhos, pela sua esposa, pela sua casa, mas e orem bastante. Porque Deus vai fazer você fazer uma grande colheita. Em nome de Jesus, irmãos. Pode ser que quem estiver na presidência, mas Deus vai cumprir a palavra. Não foi assim, irmãos? Estamos estudando aí a vida de José, tão fantástica. Oh, meu Deus do céu. Um homem que sonhava, sofreu tantas injustiças, hein? Mas ele semeou o quê, irmãos? Intimidade, comunhão. Porque se eu deixar a amargura com meus irmãos, eu tinha tanta intenção boa. Se ele deixasse a amargura tomar conta do coração dele, ele perdia a intimidade com Deus. Perdendo a intimidade com Deus, ele não ia conseguir revelar o quê? Os sonhos de Faraó. Tá vendo? Ele permaneceu, estou semeando. Eita, mas está dando tudo errado. Agora estou aqui na cadeia. Fugi daquela mulher. Eu podia ter pego ela, botado um chifre em Potifar, mas eu fugi, olha onde vim parar. Estou aqui na minha comunhão, Deus. Estou plantando. Estou plantando. E é fácil plantar, irmãos? Eu acho mais gostoso colher, né? Você chega lá, pega já aquela laranja, pega aquilo, é mais gostoso colher, né, irmã Ernestina? É bem mais gostoso. Plantar é trabalhoso, é árduo. José só plantou, irmãos. Plantou, mas um dia ele colheu. Um dia o rei falou para ele, escute, abaixo de mim é você. Só vai ter alguém maior que você nesse reino, eu. Pode tirar essas suas roupas, você vai andar no meu carro e vai andar com as minhas roupas. Ai, se alguém levantar alguma voz, algum dedo contra você. O que ele estava fazendo, irmãos? Colhendo o que ele plantou. Amém, irmãos? Vamos plantar então? Vamos semear? Vamos plantar bastante oração. Vamos vir nos cultos, irmãos. Vamos procurar sempre estar presente nos cultos. Vamos convidar vidas. Vamos plantar, irmãos. Plantar. Eu sei que nós estamos plantando. Eu falo até aqui que a gente olha para esses adolescentes.
estamos plantando. Daqui a pouco a gente vai colher, irmãos. Eu já vejo eu sentado assim, ó, só saboreando. Aí eu vou lembrar, eita, esse aí deu tanto trabalho lá. Né? Eita, eu vou chegar para aquelas irmãs, olha, seus cabelos quase caiu, não ficou nem branco, quase caiu, mas tá ali, ó. Chegou o tempo de nós colher. Deus usando poderosamente, irmãos. Viu? Então, em nome de Jesus, nós estamos vivendo um novo tempo aqui na igreja, irmãos. Pode acreditar. E depois desse culto de colheita, se prepare para os milagres. Amém? Vamos ficar em pé?